Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé com o tema Jesus tornou-se um de nós para que nós nos tornássemos dele. Mas antes de iniciarmos, vamos agradecer aos nossos colaboradores. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Agora sim, vamos iniciar o nosso estudo dessa tarde. E vamos lá em Efésios, vamos abrir a Bíblia aqui no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, ao garantir a nossa salvação, Jesus Cristo, Ele, que morrendo naquela cruz, levando sobre Ele nossos pecados, nossas dores, enfermidades, levando todas as vergonhas naquela cruz, Ele não apenas nos perdoou, mas Ele também nos tornou membros da mesma família, da família de Deus. Como tem aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, eu vou repetir. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso tudo que Ele nos faz, nos alegra o coração. Na hora que nós confessamos a Jesus, na hora que nós pronunciamos, sabendo o que estamos falando, porque a palavra diz que quando fala com a boca, crendo com o coração, ou seja, também tendo uma consciência do que nós estamos falando, que Jesus Cristo, sendo Deus, deixou a glória dele de Deus, se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E sofreu sobre ele as nossas dores, culpas, pecados. Foi cravado naquela cruz, sem culpa, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está no céu, de onde voltará. Amém? Ele nos fez membros da família de Deus. Ao aceitarmos Cristo através da fé, a fé na palavra, a fé em Deus, amém? Nós deixamos de ser criatura e passamos a ser instrumentos nas mãos de Deus, amém? Deixamos de ser, temos o perdão dos pecados do passado, com uma orientação e proteção para o presente e uma segurança no nosso futuro. Porque Deus, Ele nos completa. Ele apagou os nossos pecados. A palavra de Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Amém? Pois Ele mesmo jogou no mar do esquecimento. E vamos lá para 2 Coríntios 5,17, onde diz, 2 Coríntios 5,17,
diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fez tudo novo. Com Jesus Cristo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, no natural nada é modificado, mas no espiritual nós somos ligados, introduzidos, enxertados à videira verdadeira que é Cristo Jesus. E com Ele nós nos tornamos novas criaturas. Amém? Nós nascemos no Espírito, nós nascemos de novo. E tudo se faz novo por conta disso. Temos acesso a tudo que Jesus é, como co-herdeiros, temos potencialmente tudo o que Ele tem. Isso está lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Co-herdeiro significa isso, igualdade. Amém? Então, resumindo, a identidade em Cristo significa que todo filho de Deus, todos que aceitaram a Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós, pode apontar para Jesus diante do trono da graça, do trono do Pai, e testificar: eu estou nele, eu estou em Jesus. Jesus, Ele é o cabeça da igreja. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Aleluia! Temos promessas, estamos nele espiritualmente ligados. Estamos ligados, como eu disse, à videira verdadeira, de onde nós tiramos todos os nossos nutrientes. A palavra, Jesus é a palavra, e precisamos meditar nela para que nós venhamos a ser construídos de dentro para fora, através do nosso espírito fortificado. Vamos crescer, amadurecer espiritualmente. Amém? Porém, temos que manifestar essa verdade. Não é só falar, mas é estarmos manifestando essa verdade, que é esta nova condição, que é esta nova realidade. Então, a partir do momento que nós vamos conhecendo cada vez mais a palavra, nós vamos entendendo esta palavra, mas também colocando esta palavra em prática nas nossas vidas, e aí vai acontecer a manifestação. Como? Tendo uma mudança de atitude, né? E quando eu falo em atitude, estou me referindo ao modo de pensar. Aqui mesmo em Romanos, onde nós estamos, Romanos, deixa eu só lembrar aqui, Romanos 12, no versículo 1 diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Em algumas versões diz o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Para quê? Para que nós venhamos experimentar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Amém? Então, mediante a uma nova postura mental, mas uma nova forma de encarar a vida, entendendo que nós não estamos mais sós, porque a própria palavra diz que uma vez quando nós o aceitamos, nós não estamos mais sós. Dificuldades? Sim, teremos dificuldades. A própria palavra diz que no mundo nós teremos aflição, mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e nós podemos vencer as tribulações. A atitude é uma pequena coisa que faz toda a diferença.
Todos nós precisamos de ajuste nas nossas atitudes. Todos nós precisamos de ajustes nos nossos pensamentos. Porque pensamentos vêm, pensamentos negativos, pensamentos que não são bons, eles vão aparecer na nossa mente. Mas cabe a nós a termos uma atitude de não ficarmos alimentando esses pensamentos. Então nós precisamos de mudança no nosso novo pensar. E o novo nascimento traz essa possibilidade de um novo pensar, porque nós passamos de ser escravos do pecado para sermos livres em Cristo Jesus. E quando nós somos livres em Cristo Jesus, nós podemos escolher. Então, o que devemos nutrir a nossa mente, o que devemos pensar, né? Isso tudo vai nos gerando emoções, e essas emoções, que são sentimentos, por sua vez, vai se transformando em reações. E através dessas reações é a manifestação do que nós estamos pensando, do que estamos alimentando a nossa mente e do que vai acontecer na nossa vida. Então devemos ser seletivos no que ouvimos e vemos. Vamos aqui em Mateus, capítulo 15. Vim aqui muito atrás, mas vamos aqui. Mateus, capítulo 15. Estamos sendo instruídos na luz da palavra. No 15, não é Mateus capítulo 15, versículo 11, diz assim: não é o que entra pela boca que o torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. No 18 diz: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. E no 20 diz: estas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Aqui é o momento em que Jesus está comendo com seus discípulos e os doutores da lei chegam, né, para falar para Jesus, né, que os apóstolos estavam comendo sem ter lavado as mãos. E aí Jesus começa a ensinar-lhes, né? Então a palavra também diz que nós devemos, sobretudo, guardar o nosso coração. Que o nosso coração ele venha guardar a palavra de Deus, para que alicerçado sobre esta palavra, nós venhamos a ter atitudes corretas, atitudes certas sobre o caminho, sobre as palavras que vamos usar, sobre os caminhos que vamos seguir. Amém? Então, devemos ser seletivos. Quando ouvimos a palavra de Deus, as promessas de Deus, a nossa mente vai levantar diversos argumentos. Sabe, queridos, tipo, olhar para o invisível e ver, né? Para a mente, como é que ela vai racionalizar algo assim? A nossa mente, ela quer racionalizar tudo, ela quer entender tudo, e as coisas espirituais vão se discernir espiritualmente, elas vão ser entendidas espiritualmente. Então, a partir do momento que é por isso que a palavra diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, porque a princípio a palavra ela vai chocar a nossa mente, ela vai encontrar uma resistência na nossa mente. Porém, a partir do momento que nós estamos nos alimentando, estamos congregando, a importância de nós congregarmos por conta da unção coletiva naquele lugar, de estarmos adorando o mesmo Deus, amém? E então, e a palavra de Deus diz: aonde há unidade, Deus opera a bênção. Então nós estamos sendo alimentados espiritualmente. Então o nosso espírito ele vai se tornando forte.
e um dos dois precisa ceder. E quando o nosso espírito está forte, a nossa mente, que vai sendo renovada pela palavra, vai deixando o nosso corpo sujeito ao nosso espírito. É assim que é a vida do crente. Renovar a mente com a palavra e sujeitar o corpo. Amém? Então vai acontecer o que o salmista fala, que ele diz assim: sua luz iluminou as minhas trevas. Amém? A luz de Deus iluminou a nossa escuridão. Sua mente, ela se estende e abre espaço para as verdades da palavra de Deus. E as promessas chegam ao seu coração, que vão guardando aquelas sementes preciosas, e no momento em que precisa, e no momento de as circunstâncias batendo a porta, e no momento de necessidade, essa palavra que está cheia o seu coração, ela vai fluir da sua boca. Amém? Então, para que a palavra venha a chegar, ela vai ter que passar pela sua mente. E na sua mente, ela deve encontrar meditar na palavra. A sua mente, ela tem que meditar, porque quando nós começamos a meditar nessas palavras, vamos entender, né? Nicodemos. Quando Nicodemos procurou Jesus e Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nicodemos, um doutor, ele disse assim: como nascer de novo? Será possível eu, já adulto e velho, voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus estava falando em nascer de novo no Espírito. Então são essas coisas que elas vão clareando. A partir do momento que nós vamos meditando na palavra, essas coisas vão clareando, a palavra vai sendo entendida e vamos alimentando o nosso espírito, e elas vão sendo guardadas no nosso coração, né? Então, a finalidade e qual é o propósito da nossa fé? A salvação das nossas almas. Vamos lá em 1 Pedro. 1 Pedro fica aqui no finalzinho da Bíblia. E 1 Pedro 1:9. Vamos aqui. 1 Pedro 1:9 diz assim: porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Então, o propósito de cultivarmos, alimentarmos o nosso espírito vai aumentando a nossa fé, porque a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E qual é o propósito? Para a salvação das nossas almas, para que nós venhamos a guardar a salvação que nós temos. Se rejeitarmos a palavra, estaremos rejeitando o propósito de Deus para as nossas vidas. Estaremos rejeitando o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. E ficaremos do mesmo jeito, né? E poderemos perder a nossa salvação por começar a ficarmos fracos espiritualmente e ficar envoltos às coisas deste mundo. Por isso Paulo diz, como eu li lá em Romanos 12:1, imploro a vós que renoveis a vossa mente com a palavra de Deus, né? Para que essa verdade, mesmo sendo grandes promessas, comecem a fazer parte da nossa vida. Amém? E a gente pode até dizer: eu ainda não sei como vai acontecer, mas eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que vai acontecer. Amém? Então eu não sei o que você está passando do outro lado, eu não sei qual é a sua situação, mas creia em Deus, creia no poder de Deus, o mesmo Deus que abriu o mar para que Moisés e o povo hebreu, passassem a pés secos, né? Passando por dentro do mar.
este mesmo Deus é que está falando ao seu coração nesta tarde. Amém? Então creia nas promessas de Deus, conheça essas promessas de Deus, né? Então vamos passar a ver coisas novas. Então, melhores, a gente pode também dizer que as melhores coisas, deixarmos de saudosismo e dizer, quando era no passado, como era bom. Não, nós podemos abrir as nossas bocas e dizer, houveram coisas boas no passado? Sim, houveram, mas as melhores coisas estão por vir. As melhores coisas eu vou viver o daqui para frente. Amém? Porque eu renovo a minha mente, eu busco expectativa na palavra, eu busco em Deus. Amém? Então, é como tem lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 2, né? Quando ele diz, amplia, na versão que eu li, que foi uma versão internacional, amplia a tua tenda, não seja limitado, porque te estenderás para a esquerda e para a direita, e pronto sairá a luz, pronto aparecerá a luz. Precisamos erguer as estacas e colocar as estacas mais adiante, a nossa mente precisa ser alargada, os nossos passos precisam ser alargados. E quem vai nos ajudar a fazer isso? O Santo Espírito de Deus. Amém? Precisamos nos estender para recebermos as promessas de Deus. É sempre bom falar de Davi. O homem segundo o coração de Deus, porque Davi era rápido em se arrepender, Davi era rápido em pedir perdão a Deus. E ele naquele momento em que ele foi enfrentar Golias, ele chegou para Saul, e Saul, é interessante que ninguém queria enfrentar Golias, mas Davi resolveu enfrentá-lo. Um menino franzino, pastor de ovelhas, chegou para o rei Saul e disse, eu vou enfrentar aquele incircunciso, eu vou enfrentá-lo. E Saul quis até colocar a armadura dele em Davi, mas sabe que a armadura de Saul não servia para Davi? Então existem situações na nossa vida que para aquela batalha não vai servir. Nós precisamos ir para o joelho para vencermos as nossas batalhas. Nós precisamos orar ao Senhor para saber quais as armas, quais os caminhos Ele tem para nós. E Davi venceu aquele gigante com uma pedrinha. Amém? Uma pedrinha que foi certeira, eliminando aquele gigante. E Davi chegou para Saul e disse, eu matei o urso, Deus me ajudou a matar o urso, Deus me ajudou a matar o leão. Então ele mesmo se encorajava, porque existem momentos, queridos, na nossa vida que não temos ninguém para nos encorajar. E nós precisamos nos encorajar, e nós devemos nos encorajar com tudo que Deus já fez por nós no nosso passado. Aí sim serve o nosso passado, para que nós venhamos lembrar e ter a esperança do hoje, para as coisas melhores que vamos conquistar através de Deus nas nossas vidas. Então Davi se encorajava, ele levou a si mesmo para aquela batalha. Amém? E derrotou aquele gigante. Então, renovar a nossa mente, crescer interiormente, para que Deus cumpra os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Esta sim é a vontade de Deus para nossas vidas. Que nós não nos apartemos da vontade que Deus tem para nós. Como diz aqui em Jeremias, vamos aqui em Jeremias. Sabe, queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele vai cuidar do resto. Ele vai nos conduzir, como tem lá no Salmos 23, Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes
e a águas tranquilas. Ele vai nos conduzir, querido, porque Ele é o nosso bom pastor. Precisamos aceitar o nosso bom pastor todos os dias. Todos os dias precisamos dizer sim para esse pastor que é Jesus Cristo, né? Nós temos um antídoto para vencermos, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome que se nomeia. Qual é a dificuldade? O nome de Jesus está acima. Jeremias 29:11 diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor ou prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Sabe, queridos, este livro é o único livro que nós temos o auxílio do escritor, do autor, para nos explicar. Naquele momento, entre no seu quarto, feche a porta, abra esse livro, convide o Espírito Santo para estar com você. Há momentos que somente Deus vai entender, somente Deus vai nos compreender, porque é como Ele colocou aqui: somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, porque foi Ele que lhe criou, foi Ele que lhe trouxe aqui à terra. E nós precisamos, queridos, amar esse Deus, amar de todo o nosso coração, confiando nele com todo o nosso coração. E é essa mensagem que eu deixo para vocês nessa tarde, né? Esperando que tenha edificado grandemente a vida de vocês, como essa palavra tem acrescido na minha vida, tem sido luz para a minha vida. Amém? Não somos perfeitos, mas temos um Deus que habita dentro de nós se dissermos sim para Ele. Esse Deus é perfeito. Amém? Curvem suas cabeças. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por este momento onde a Tua palavra, Pai, foi pronunciada, e que essa palavra, Pai, ache, Pai, morada nos corações desses ouvintes, e que esta palavra, Senhor, venha trazer cura a quem precisar de cura, que esta palavra venha trazer livramento a quem precisar de livramento, que essa palavra venha trazer provisão a quem precisar de provisão. Muito obrigado, Senhor, pela tarde maravilhosa de hoje. Eu te agradeço, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, o nome de Jesus, que está acima de todo nome que se nomeia, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. E muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.